dia. Vamos lá. Nesse problema aqui, o problema de número 6, aliás, a página toda, né, é sobre essa situação, problema aqui, então a gente tem que pensar bastante para poder conseguir chegar no final e tudo vai depender desses dados que a gente tem logo acima aqui. O Pedro e o Fernando, eles montaram uma empresa em sociedade. Para isso, o Pedro investiu 8 mil, né, então eu sei que o Pedro investiu 8 mil reais e o Fernando investiu 16 mil reais. Então, são os valores, os dados que eu tenho. Agora, eles discutem como repartir o lucro de 27 mil reais gerado pela empresa. Então, lucro é o quê? O que é lucro? É aquilo que a gente ganha sobre determinada coisa que a gente vendeu ou que a gente investiu. Então, o lucro é aquilo que é ganho. Então, quando eles montaram a empresa, o Pedro investiu 8 mil, o Fernando investiu 16 mil. Então, se eles vão agora discutir como repartir um lucro, então eles não vão mais pensar nisso aqui, não vão pensar em repartir isso, eles vão pensar em repartir 27 mil, que é o que a empresa gerou de lucro, tá? Então, qual que é a relação matemática existente entre os montantes investidos pelos dois? Então, o que é relação matemática? Então, eu vou pegar os dois números que eles investiram, que é 8 mil e 16 mil. O que 8 mil e 16 mil tem a ver um com o outro dentro da matemática? O que a gente observa? 16 é o que em relação a 8 aqui? 8 é o que em relação a 16? 8 é a metade de 16. 16 é o dobro de 8. Então, quando a gente for analisar esse investimento dos dois, a gente vai observar o quê? Que o Fernando investiu o quê? 2 vezes mais dinheiro do que o Pedro investiu, né? Então, ele investiu o dobro daquilo que o Pedro investiu. Então, essa é a primeira conclusão que eu chego. A relação é o quê? O investimento do Fernando é o dobro do investimento do Pedro. Ou alguns podem dizer também o quê? Que o investimento do Pedro é metade do investimento do Fernando. Então, essa é a relação matemática que existe aqui. Aí vem outra pergunta. Como você acha que deveria ser feita a divisão desse lucro? Aí é a sua opinião. Como que você acha que eles deveriam dividir os 27 mil? Eles deveriam dividir em partes iguais? Eles deveriam dividir como? Então, isso é você quem vai pensar. Por quê? A gente não sabe o que eles combinaram. E essa divisão depende daquilo que eles combinaram. Então, essa resposta é uma resposta pessoal. É o que você pensa a respeito, tá? Então, eles vão ter que dividir os 27 mil. Como você acha que eles vão fazer para fazer essa divisão? Na sequência, nós vamos ver o seguinte. Imagine que a figura, esse retângulo que a gente tem aqui, ele represente o total investido pelos irmãos. Quanto que era mesmo o total que a gente viu lá investido por eles? Era o que? 8 mil de um, não era isso? E 16 do outro, tá? Então, isso aqui fosse o total, juntando tudo. Quer dizer, os 24 mil investidos estariam aqui nesse retângulo. Aí pediu para a gente dividir corretamente e pintar a parte que corresponde ao investimento de Fernando. Então, em quantas partes que a gente vai ter que dividir isso aqui? Se nós falamos que o Fernando investiu 2 vezes mais do que o Pedro, então quer dizer que o Pedro tem uma parte de investimento, o Fernando tem 2. Então, o nosso retângulo vai ficar dividido em 3 partes. Tá? Vocês vão dividir o mesmo retângulo que vocês têm aí. Eu estou fazendo outro para facilitar a compreensão. Então, eu vou pegar esse retângulo e vou dividir em 3 partes. Uma parte que o Pedro investiu, as 2 partes que o Fernando investiu. E aí, ó, dividiu corretamente? Agora você vai pintar a parte que corresponde ao investimento de Fernando. Então, se Fernando investiu o dobro, então quer dizer que 2 partes são do Fernando. A outra parte é o investimento do Pedro. Então, o que ficou pintado é o investimento do Fernando. Aí, nessa questão aqui, está dizendo o seguinte, considere que eles combinaram de dividir o lucro. Você vai imaginar o seguinte, lá perguntou para vocês anteriormente o quê? Como que você achava que eles fariam a divisão? Aqui está dizendo que eles combinaram de dividir o lucro de acordo com os investimentos. O que seria isso? Quem investiu mais recebe mais, quem investiu menos recebe menos. Então, a gente sabe que o lucro foi de 27 mil reais, certo? A gente sabe também, como a gente viu lá na figura anterior, que esses 27 foram divididos em 3
partes. Então, cada parte corresponde a 9, porque 27 dividido por 3 é igual a 9. Então, logo na sequência, o que eu tenho? Eu sei, então, se o Pedro ganhou uma parte, Pedro vai receber 9.000. Agora, para o Fernando, cabiam 2 partes. Então, se cabiam 2 partes e uma parte é 9, então quer dizer que o Fernando vai receber 9.000 2 vezes. Então, 9.000 2 vezes vai dar o quê? 18.000 reais, que é o que o Fernando tem direito a receber, né, levando em consideração o investimento dele. Então, dessa forma aqui eu estou explicando como, né, seria feita a correta divisão, levando em consideração o investimento.